Vou falar um pouquinho desses aspectos metabólicos relacionados à disfunção erétil, mas eu queria passar a bola para o Elcio. O desenvolvimento da sildenafila, do Viagra, isso revolucionou um pouco, por assim dizer, essa área, porque hoje a terceira idade, a melhor idade, lembrando que no Brasil, pelo Estatuto do Idoso, o idoso começa aos 60 anos, só que hoje um camarada com 60 anos está jogando tênis com um amigo, está jogando bola, está fazendo maratona, isso mudou muito, né? E, por conseguinte, o desenvolvimento da sildenafila, ou os inibidores da fosfodiesterase tipo 5, nomes comerciais Viagra, Cialis, isso permitiu com que a vida sexual do homem se prolongasse por muito mais tempo. Não é à toa que volta e meia você vê um octogenário que engravidou, uma moça naturalmente mais jovem. Então, quanto que isso mudou na prática do consultório? É mais comum você pega, por exemplo, um homem idoso comentando da sua vida sexual e até se queixando, porque como o Rui comentou, muitas vezes ele nem se queixava, porque ele tinha até vergonha de abordar esse assunto. O que mudou em relação a isso com esses novos medicamentos, que já não são nem tão novos, a gente está falando de 20 anos, né? Foi muito boa a sua pergunta, né? O Viagra, né, quando foi lançado, foi uma revolução realmente, foi algo inédito. A gente tinha uma medicação que favorecia a ereção. Aqueles pacientes que antes não conseguiam ter a relação sexual passaram a conseguir apenas tomando um remedinho. Só que eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que entender que a disfunção erétil, né, a impotência sexual, ela não é só um remedinho e vamos ter relação. Como você mesmo disse, a disfunção erétil tem que ser enxergada como uma doença sistêmica, como algo que já está errado no seu organismo. Essas medicações são maravilhosas, realmente, pessoas mais velhas conseguem ter relação com o uso delas, mas a gente também tem que tomar muito cuidado para não sermos apenas prescritores de Viagra, de Levitra, de Cialis ou qualquer outra medicação. Por quê? Porque isso mascara outros sintomas também. A gente conversa, né, com os residentes, eu falo com os meus residentes que o vaso que irriga o coração, se eu perguntar para qualquer pessoa leiga na rua, todo mundo sabe que é coronária e todo mundo sabe que ela fecha e infarta. Mas ninguém sabe que o vaso que irriga o pênis é cavernosa. E que o vaso que irriga o pênis tem 2 milímetros e a coronária tem 4. Então qual que fecha primeiro? É o vaso que irriga o pênis. Então, a disfunção erétil sempre vai antever. Claro que você prescrever uma medicação dessa e o paciente conseguir ter a relação é muito válida. Só que concomitantemente você tem que encaminhar para um clínico, para um especialista, para ele ver se ele não tem diabetes, se ele não está com uma síndrome metabólica associada, se não tem uma hipertensão, se não faz uso de outras medicações que podem piorar. Então, assim, eu vejo cada vez mais o andrologista, né, o urologista, como um médico que tem que enxergar o homem como um todo, não apenas como uma disfunção erétil, como uma queda da libido ou outras coisas que nós falaremos mais para frente, mas é muito importante ter uma noção muito boa também de clínica para conseguir direcionar aquele paciente para um endócrino, para um cardiologista, para um nefrologista, para que ele consiga ter uma assistência bem completa. Daí essa troca, né, que o endocrinologista e o urologista têm. Não é isso? Então, por exemplo, o endocrinologista que frequentemente está ali prescrevendo a terapia de reposição de testosterona, ele vai cobrar do paciente se ele já visitou o urologista naquele ano, né, se já fez o toque e assim por diante. Agora, essa história que o Elcio comentou de não apenas tratar a disfunção erétil, dando uma pílula mágica, a pílula azul, a analogia que eu faço é um paciente na UTI com febre. É lógico que você vai dar uma Novalgina para baixar a febre, mas aquela febre está sendo causada por uma infecção, normalmente uma bactéria. E o que vai matar isso é um antibiótico. Então não adianta dar remédio na UTI para um cara que está se queimando em febre e não dar o antibiótico. Mesma coisa aqui, você vai tratar com a tadalafila, a sildenafila? Claro que vai. Mas tentar identificar e corrigir os distúrbios subjacentes. Ele tem obesidade. A gente sabe que o tratamento da obesidade melhora ali a biodisponibilidade do óxido nítrico, que é um agente vasodilatador, e aumenta os níveis de testosterona, ótimo. O mesmo a glicose alta no diabetes também prejudica não só a produção de testosterona, como ali a piora da disfunção endotelial, que vai fazer com que haja acúmulo daqueles radicais livres
que faz com que aquele sangue no interior dos corpos cavernosos fique um sangue velho, desoxigenado, com uma série de radicais livres. Eu vou tratar o diabetes desse cara. A gente não falou aqui, mas tabagismo. Tabagismo é o inimigo número 1 da doença aterosclerótica e da saúde sexual do homem. Ele ajuda a entupir os corpos cavernosos. Ele ajuda a piorar a oxigenação desse sangue. Então, é tentar entender, não é só dar um remedinho para a disfunção erétil, assim como, aí a gente vai entrar nesse último ponto, não é assim como dar um hormônio, testosterona, e está resolvido o problema. Agora eu volto a bola para o Rui.